Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Vamos dar continuidade, então, tá? Que o professor anterior estava fazendo, que vai ser a gravação ali dos exercícios, tá? Então, essas aulas agora de História e Geografia vão ser em cima dos exercícios, tá? Desculpa. Tenho que dar uma respirada aqui. Botei uma musiquinha pra dar uma quebrada em história. Então, vamos lá para a primeira questão, tá? Então, ali pergunta no número 22, página 112 da apostila, tá? Quais os dois blocos formados após a Segunda Guerra Mundial? Nessa parte de história, então, vai falar sobre o mundo dividido, né? Capitalismo e socialismo, onde vai comentar sobre a Guerra Fria, tá? Então, quais os dois blocos ali formados após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a resposta já tá no próprio título, né? Quais que eram, o mundo dividido, capitalismo e socialismo. Então, quais os dois blocos formados após a Segunda Guerra Mundial? Então, essa tá bem fácil, mamão com açúcar, né? Capitalista e socialista, né? Fechou. Então, agora vamos para 23. Diz o seguinte: os Estados Unidos, de posse da bomba atômica e a posição econômica privilegiada, consolidaram a sua liderança no mundo capitalista, dando início ao quê? Né? No que foi dado início? Então, foi dado início a um conflito ideológico político, né? Então, diz o seguinte: os Estados Unidos, de posse da bomba atômica e a posição econômica privilegiada, consolidaram sua liderança no mundo capitalista, dando início a um conflito ideológico e político entre as duas potências, cujo aspecto mais preocupante foi a corrida armamentista entre ambos, né? Então, conflito ideológico e político. Na 24, observe. Deixa eu botar aqui mais pra cima. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. O texto acima está se referindo à Guerra Fria. Acerca deste momento histórico, podemos afirmar que houve. O que houve? Né? O que aconteceu? Constante confronto entre capitalistas, Estados Unidos e socialistas da União Soviética, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas, choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30, ou disputa pela supremacia da economia mundial entre ocidentes e a potências orientais. Então, o que aconteceu? Constante confronto entre os capitalistas, né, que eram os Estados Unidos, e os socialistas, que eram a União Soviética, tá? Letra A. Deixa eu botar aqui assim. Roçar. Fechou. Né? Então, vamos voltar agora lá pra cima, porque acabou as questões ali pra 25. Conflito ideológico entre capitalismo, que é os Estados Unidos, e socialismo na União Soviética ficou conhecido como? Então, como ficou conhecido? O próprio título, né? Então, todas as questões falam disso. Essa tá bem fácil, né, gente? Tá bem tranquila. A partir de 1945, o mundo viu surgir uma nova ordem econômica, onde dois blocos hegemônicos que dividiam o mundo em quais partes que foi dividido, gente? Tá muito tranquilo, né? Opa!
capitalistas e socialistas, né? Qual o significado da sigla OTAN? Tá? Então, assim, o que aconteceu? Para fazer frente a uma possível ação militar soviética na Europa Ocidental, os Estados Unidos eles organizaram um sistema de defesa, né? Conjunto com a participação da maioria dos países da Europa Ocidental e dos próprios Estados Unidos. Então, o que foi a OTAN, né? O que significa? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Opa! Agora, 28. Em resposta à criação da OTAN, a União Soviética organizou uma aliança semelhante entre os países socialistas do leste europeu, que propunha ajuda mútua em caso de agressão armada, consultas sobre problemas de segurança e questões políticas. Qual foi o nome dessa aliança? Então, realmente, em resposta, a União Soviética ela organizou uma aliança, tá? Semelhante entre países socialistas do leste europeu, que tem o nome de o Pacto de Varsóvia. Né? Então tinha essa ajuda mútua, né? Caso de agressão armada e tal, tudo bem certinho, tá? Então, Pacto de Varsóvia. Opa! Gente, baixei demais, eu acho que... Opa! 29. Um dos momentos mais marcantes do período da Guerra Fria foi... O que aconteceu? Construção do Muro de Berlim, a queda de Bastilha, a construção do Cristo Redentor. Eu acho que não foi, né? Mas tá. Construção da Muralha da China. O que aconteceu? Então... um dos momentos, né, de crise foi a construção do Muro de Berlim, que daí separava a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. Então, sim, foi o momento mais marcante, um dos momentos mais marcantes foi a construção do Muro de Berlim. Bem famoso também. Tá? Então, assim, dessa parte vocês viram que foi bem tranquilo mesmo, tá, gente? Então, assim, já pra gente não perder, vamos dar continuidade a pelo menos mais um assunto, tá? A gente vai falar do Brasil, né? Da colônia até o Império, tá? Então, mas bem tranquilo, tá? Eu acredito que seja até o último assunto de história e a gente daí encerra a história aqui. Então vamos lá, dar continuidade, né, aos assuntos. Então agora para outra parte, última parte de história, a gente vai falar sobre o Brasil, né, da colônia até o Império. Então, né, para dar uma iniciada aí, né, então assim, como que foi, né, como que tudo aconteceu, como que descobriram. Então, assim, na verdade começou, né, o período pré-colonial lá, com a expansão marítima de Portugal, né? Então, assim, essa expansão marítima ela tinha o objetivo, né, na verdade, de economia, né? Então, assim, de conquistar novas terras, claro, né? De novas riquezas, escravos e até a possibilidade de negociar novos produtos no mercado europeu, né? Então, assim, Portugal ele organizou sob o comando de Pedro Álvares Cabral, tá? Que realmente ele não era um bom navegador, mas criou, né? Qual que era a missão deles? Estabelecer uma rota de comércio com a Índia, né? Porque eles... O que eles faziam?
né? É que eu tô vendo a notificação aqui e já tô pensando em outra coisa. Então, o que eles faziam, né? Lá na Índia, eles compravam, né? Faziam, né, a parte do comércio e tal. E daí, só que os impostos eram muito caros, né? Porque só tinha uma única rota. Então, era muito caro. E daí, pra revender, não ficava... As coisas, as mercadorias, né, não ficava muito... não era muito válido. Ai, gente, desculpa. Tá? E daí, por isso, né, nessa nova rota que eles queriam fazer pra desviar, né, pra não ter que pagar imposto alto. E daí foi lá, Pedro Álvares Cabral, né, e achou o queridinho, né, do Brasil. Ele chegou em 22 de abril, então, de 1500, tá? Então, lá eles acharam, né, o açúcar e onde passou a ser produzido, tá? Aí agora, vamos lá para a questão 30. A gente não vai utilizar isso para a questão 30, mas para a gente só relembrar os assuntos anteriores, tá? Então, assim, como ficou conhecida a estrutura de produção colonial caracterizada pelo latifúndio, monocultura e pela escravidão, tá? Então, o açúcar, né, onde a estrutura da produção colonial foi o plantation, tá? Que se caracterizou pelo latifúndio, monocultura e pela escravidão. O comércio colonial estruturou-se com base no Pacto Colonial, segundo o qual a colônia estava proibida de vender e comprar de outros países. Somente podia comercializar, então, com a metrópole, que era Portugal, tá? Então, o Brasil ele só podia fazer isso com Portugal, mas ninguém, tá? Portugal era exclusivo. Então, se denominou, então, plantation. Tá? Vamos lá. 31. O sistema colonial organizou-se como decorrência da política econômica, do mercantilismo, e o objetivo de Portugal eram... Qual que era o objetivo de Portugal? O objetivo de Portugal era simplesmente explorar ao máximo as riquezas do Brasil, né? Porque não tinha outro porquê. Era só explorar ao máximo as riquezas do Brasil, mais nada. Que, por sinal, eram bastante. 32. A riqueza advinda da mineração transferiu o eixo econômico, antes centrado no Nordeste, para o centro-sul da colônia. Um dos reflexos foi a troca da capital do Brasil, de Salvador, para a cidade da onde, né? Da onde que foi, então? Essa troca foi feita para o Rio de Janeiro, tá? Não foi para Recife, Curitiba, não. Tá, foi para o Rio de Janeiro, sim. A capital do Brasil era Rio de Janeiro, tá? O que a coroa portuguesa criou no Rio de Janeiro para transformar o ouro em barras e controlar a sua arrecadação, né? Então, o que eles fizeram no Rio de Janeiro, né? Então, assim, em 1751, aboliu-se o sistema da captação e restaurou-se o sistema de arrecadação através das casas de fundição, tá? Então, casas de fundição foi o que eles criaram lá no Rio de Janeiro. Opa, 34. A professora se empolga, gente. Vou trocar aqui. 34. Qual foi o primeiro movimento que tentou conseguir a independência
do Brasil. Qual foi, tá? Então, foi a Inconfidência Mineira, que foi o primeiro movimento que tentou conseguir a independência do Brasil. Então, donos de minas, ricos comerciantes, intelectuais, pobres e militares organizaram-se para enfrentar Portugal. Né? Até porque Portugal só queria explorar e a gente só podia fazer comércio com Portugal e mais ninguém. Né? Então, a gente estava bem limitado. Embora o levante visasse apenas os interesses dos mineradores e fazendeiros da região, tá? Então, os Inconfidentes planejavam um movimento que teria o início no dia da derrama, tá? Então, assim, foi a Inconfidência Mineira, tá? Opa! Os revoltosos baianos atacavam radicalmente o domínio português e lutavam por qual modelo de governo? Então, por qual modelo de governo que os baianos, né, lutavam? Então, assim, em 12 de agosto de 1798, eclodiu a Conjuração Baiana, tá? Então, assim, revoltosos espalharam vários panfletos pelas ruas lá de Salvador, na tentativa de inflamar a população contra Portugal. Tudo contra Portugal, vocês estão vendo, né? Contra a escravidão e a favor da democracia. Os revoltosos baianos atacavam radicalmente o domínio português e lutavam por um modelo de governo francês, baseado na Revolução Francesa. Entretanto, a revolta não obteve sucesso e foi duramente reprimida. Tá? Então, francês. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu... O que ele decidiu? Então, assim, deixa eu explicar antes ali. Dom Pedro, ele começou a regência dele, né, com os cofres vazios. Todo o ouro e dinheiro foram levados por Dom João VI. Né? O príncipe regente tomou algumas medidas para acalmar as manifestações, como baixar os impostos, equiparar os militares brasileiros aos portugueses. Então, essas medidas contrariavam, né, as cortes lusitanas, que queriam recolonizar o Brasil. Exigiram, após 8 meses de governo de Dom Pedro, que o mesmo regressasse de imediato para Portugal e entregasse o Brasil a uma junta que aceitasse a submissão a Portugal. Então, assim, Dom Pedro, ele queria apaziguar, né? E Portugal queria mandar, né? Então, falar, não, Dom Pedro, volta para Portugal que a gente vai achar alguém que aceite as nossas condições. Aí, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, depois de ter recebido vários manifestos com milhares de assinaturas. Então, Dom Pedro começou a viajar pelas províncias de Minas e São Paulo, aconselhado pelo seu ministro José Bonifácio, para pôr fim às discórdias da população e dos políticos, tá? Então, ele decidiu ficar no Brasil. Ele se enfrentou, viu? 37. A independência foi um ato exclusivo das elites brasileiras que não queriam. O que elas não queriam? Elas não queriam perder a liberdade do comércio externo adquirida com a vinda da família real e que estava ameaçada com as ideias da recolonização, tá? Então, não queriam perder o comércio, né, a liberdade de comércio externo, tá? Externo, aqui, ó. Letra B. Ok.
Vamos para questões. Opa, abaixo aqui. 38. No dia 7 de setembro de 1822, voltando de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu decretos de Portugal, anulando seus feitos no Brasil. O que Dom Pedro fez, né? Não, coitado, né? Esse sofreu. Então, ele recebeu, né, esses decretos que foram anularam tudo que ele fez no Brasil. Aí Dom Pedro concluiu que era hora de romper com Portugal. Ele falou, não, agora chega, daqui pra frente quem manda sou eu, né? Então ele rompeu, obviamente, com Portugal. 39. Com o golpe da maioridade, Dom Pedro II, tá? Dom Pedro II tornou-se rei em 23 de julho de 1840, iniciando o segundo reinado. Qual que era a sua idade? Então, assim, né? As revoltas nas províncias continuavam, né? Os políticos liberais, alguns regressistas e as elites influentes acreditavam que só havia uma maneira de controlar e restabelecer a unidade imperial. Então, transferiram o governo para o jovem Dom Pedro de Alcântara e este governar com a força de todos os seus poderes. Só que, para que essa ideia pudesse ser votada e aprovada na Assembleia Nacional, foi fundado o Clube da Maioridade, tá? Então, organização política cujo objetivo era convencer os deputados pela coroação antecipada de Dom Pedro II, tá? Então, assim, o que aconteceu para Dom Pedro II ter que assumir? Dom Pedro I, né, ele abdicou do trono e voltou para Portugal depois de um tempo, né? Então, ele deixou no lugar o filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, né? Então, que teve como tutor José Bonifácio, daí por isso que foi tudo isso que aconteceu, tá? Então, Dom Pedro, ele tornou-se rei com apenas 14 anos de idade, em 23 de julho de 1840. E assim iniciava o segundo reinado, né? Então, sim, gente, segundo reinado, desculpa, foi com 14 anos, criança, né? 40. O movimento abolicionista cresceu muito no Brasil. A luta pelo trabalho livre